Vamos abrir as nossas Bíblias nesta noite, lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no seu capítulo de número 2, e vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, não esqueçam de orar em favor do irmão Ercílio com a irmã Elisa. Ambos estão de viagem para o Mato Grosso, mas devem estar retornando muito em breve, porque a ausência deles está sendo muito sentida, né? Glória a Deus. Diz-nos a palavra do Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Essa carta do apóstolo Paulo é conhecida como uma das cartas de prisão. O nosso assunto desta noite é imitadores de Cristo. Meus queridos irmãos, Paulo escreveu a carta aos Filipenses, e esta carta tem como tema principal: regozijai-vos, alegrai-vos. Bom, parece ser um contradito essas palavras proferidas pelo apóstolo, pelo fato de que ele é um presidiário. E se ele está na prisão, como que ele pode mandar uma carta repleta de palavras de incentivos e de alegria? Isso demonstra que não é o local aonde a pessoa está situada é que determina o estado de ânimo dele. Não é mudando de pontos geográficos, mas a felicidade do cristão está no âmago da sua alma, lá dentro do seu coração. Jesus disse: deixo a minha paz vos-la dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Então não importa a circunstância e nem o ponto geográfico aonde estejamos inseridos, esta disposição interior do nosso coração sempre permanece inabalável, porque fiel é aquele em quem nós temos crido. Louvado seja o Senhor. E Paulo também escreve esta carta com o propósito de exortar algumas situações na igreja de Filipe. A igreja de Filipe fora fundada por Paulo. Filipe era uma colônia romana, e foi a experiência de Paulo, quando tem aquela visão: passe a Macedônia e ajuda-nos. Ele entra então em uma outra dimensão, levando o evangelho àquela região das províncias de Acaia, para anunciar um evangelho que ali eles não conheciam ainda. E Paulo, trazendo este evangelho, ele tem uma experiência dramática em Filipe, daquela moça que tinha um problema de um espírito de adivinhação, que ganhava muito dinheiro para os seus proprietários, e ela, por um espaço de 3 dias,
Paulo e Silas saindo para o local da oração, ela vinha atrás gritando: estes homens que nos anunciam o evangelho são homens de Deus. Se fosse nos dias de hoje, né, com essa publicidade barata que as pessoas gostam de ter, ia dizer: filma aí, né? Olha, ela está confessando, ela está dizendo, filma aí, porque tem gente que faz hoje em dia entrevista com demônios, entrevista com todo tipo de situações para a autopromoção. Mas Paulo, conhecendo, porque ele tinha um dom especial chamado discernimento de espírito, ele repreende, o espírito sai e a mulher passa por uma situação de libertação. Paulo funda aquela igreja, uma igreja abençoada, que também lhe comunicou alguns trocados para o sustento do seu ministério. Mas Paulo está em prisão e a igreja em Filipe está sofrendo um problema, porque havia duas irmãs, Evódia e Sitinque, que elas estavam brigando, e as duas tinham certa liderança. Alguns comentaristas dos mais antigos da carta aos Filipenses dizem que essas duas irmãs eram de famílias numerosas dentro da igreja, e as duas tinham certas diferenças, e essas diferenças estavam fazendo com que a igreja tomasse uma divisão. É por isso que Paulo fala de partidarismo. Ele já havia tratado o mesmo problema na igreja de Corinto, que havia lá 4 partidos, e havia um, né, que dizia que era de Cristo, mas havia 4 já estabelecidos. A igreja em Filipenses, ou a igreja de Filipenses, estava também nesta tônica, nesta situação. E Paulo então escreve a sua carta apresentando a quem os crentes deveriam verdadeiramente imitar. Imitadores de Cristo é este assunto desta noite. A palavra imitação, ela pode ter uma conotação errônea, porque quando se fala de imitação, alguém já repentinamente pensa em algo como simulação, remendo, caricatura, falsificação ou plágio, porque a palavra imitação, ela ganha no sentido negativo conotações para descrever situações negativas. Mas a imitação que Paulo está aqui transmitindo ou exortando aos fiéis de Filipe não é a imitação da falsificação, é a imitação do seguir o exemplo. Seguir o exemplo. Isso é o que Paulo está desejando à igreja de Filipe. Olha, vocês sigam o exemplo de Cristo, sejam imitadores de Cristo. Meus queridos irmãos, a imitação, ela tem uma conotação terrível. Quem dos senhores já não comprou alguma vez algum produto falsificado? E a pessoa que lhe vendeu, lhe garantiu que era original da China, né? E aí você comprou, ou então original do Paraguaixo, e você comprou e descobriu que você comprou gato por lebre, por coelho. E aí vai chorar para quem? Chora para o travesseiro, né? A pirataria, a falsificação e o plágio. O plágio é você apossar de um direito que não é seu. E hoje é comum no meio artístico as pessoas plagiarem. E também no meio evangélico. Tem muita gente que plagiam livros, que plagiam mensagens, que plagiam até mesmo alguns sentidos autorais para si próprio. E tudo isso é crime, né? Previsto no Código Penal. E da cadeia, né? Réu primário pode pagar com cesta básica, mas se for já reincidente, pode pegar de 3 a 5 anos. Aqui no Brasil é mais ou menos assim, nunca vai preso, mas pode pegar. É impressionante. Meus queridos irmãos, se Jesus viesse hoje no mundo,
Você acredita que ele procuraria alguma igreja para congregar? Vamos supor que se Jesus viesse a Araçatuba, será que ele procuraria a nossa igreja para congregar? Só se for armado com aquele látigo lá do templo. Ele viria fazer uma visita. Se Jesus procurasse uma casa para se hospedar, será que ele procuraria a minha ou a tua casa? Essas são perguntas sérias que eu e você precisamos responder. Eu acredito que Jesus hoje, se fosse para procurar a casa de um pseudo-crente, ele procuraria alguém que mais se assemelhasse a ele. Aí você diz, e por que ele procurou a casa de Zaqueu? Lá ele procurou para salvar. Mas ele não habita nos lugares onde as pessoas que afirmam pertencer a ele, mas o nega no seu viver diário. Ele prefere hospedar-se com um pecador, desnaturado, completamente pervertido, do que estar numa casa onde as pessoas afirmam uma coisa e vivem outra. Este era o problema na igreja instalada em Filipe. Os crentes estavam deixando de viver ou de seguir o exemplo deixado por Jesus. E quando paramos de seguir este exemplo, perdemos a eficiência daquilo que nós pronunciamos que somos. A única coisa que nos dá vida e que nos faz realmente respeitáveis no reino dos céus e no reino das trevas e em todos os reinos é a eficiência da vida como exemplo de Jesus Cristo. Então, se não houver este exemplo, perdemos. Paulo apela a uma unidade espiritual verdadeira. Então demonstra que, se Paulo está apelando a uma unidade, é porque a igreja estava desunida. Se você notar o versículo 1 aqui do capítulo 2, nós encontramos nada mais, nada menos de que 5 vezes a condicional se. Olha o que ele disse: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há, pois, alguma consolação de amor, se há, pois, alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos de misericórdia, ele começa a usar a condicional se. Quando se usa a condicional se, é porque algo está improvável, não está existindo, ou está muito diminuto. Se possível, essa é uma condicional. Então, se ele está usando esta condicional, é que ele está procurando, no âmbito da igreja, se realmente aquelas virtudes existiam. Ele está fazendo um exame minucioso dentro da igreja, e ele está usando a condicional se. Agora, meu querido irmão, por que o apóstolo? Eu creio que isso está doendo no coração dele, porque é uma igreja que ele fundou, e ele disse que estava completando ainda os sofrimentos de Cristo no seu corpo. Em Corinto ele disse que ele tinha um cuidado tremendo com as igrejas. Ele dormia pouco, ele jejuava muito, ele orava muito, ele vivia muito para Deus e muito para a igreja. A vida dele era igreja, Deus, Deus, igreja, igreja, Deus. E ao encontrar situações embaraçosas no seio da igreja, lhe causava sofrimento e angústia. E ele está agora com um olhar de um perito, procurando as virtudes que outrora ele havia implantado através da palavra. E ele agora está procurando isso e dizendo: se há, pois, parece que não há mais. Porque, meus queridos, como um conjunto somos igreja, mas no individual nós também somos igreja. Jesus pode ser que no conjunto não encontre
as virtudes, mas há ainda no individual virtudes. A minha vida cristã não pode ser medida pela sua, e a sua não pode ser medida pela minha. Cada um de nós daremos conta a Deus, somos responsáveis. Então eu preciso viver a vida cristã na sua inteireza, para que Deus encontre em mim as virtudes de um verdadeiro imitador do seu Filho Jesus Cristo. Agora, meus queridos irmãos, Paulo começa falando sobre essas condicionais, dizendo: consolação em Cristo. A palavra consolação aqui é paraklesis, que significa ajudador, alguém que está ao lado. E também a palavra consolação aqui dá a conotação de exortação. Eu sei que para nós brasileiros, quando a gente ouve a palavra exortação, nos causa já um certo... é alguém que vem com reprimenda contra a gente. Não é nada disso. A palavra exortação é estímulo. É estimular. Isso é a palavra exortação. É alentar, dar ânimo, dar força, tomar da mão e levantar. Muitas pessoas usam o xingamento e dizem: eu estou exortando. Para com isso, meu filho. A consolação em Cristo, ele está falando de uma unidade, mas não é uma unidade em uniformidade, é uma unidade respeitando as diferenças. Não existe uniformidade na igreja, não, porque Deus, Ele é variável nas suas operações e na sua criação. Tanto é que Deus não repetiu alguém semelhante a você e a mim. Porque dois aparecidos nesse mundo ninguém aguentava. E dois Antônio, você já imaginou dois José que nem você? Dois Jairo. Só o sangue do carneiro. Então Deus, a forma que Ele fez cada um de nós, Ele quebrou para não haver repetição. A produção de Deus não é em série, como a Volkswagen produzindo golzinho. Ele faz diversos. Outra coisa interessante de falta de uniformidade em nós são os gostos. Uns gostam do amarelo, né? Outros gostam do vermelho. Tem outros que gostam do negro, outros gostam do branco. Um gosta de arroz, outro gosta de feijão, eu gosto de carne. Então, irmão, é assim. Cada um tem o seu gosto. Até o nosso andado é diferente. Você não anda como eu. E o seu irmão que está ao seu lado também não anda como você. A forma do passo, a forma do gingado da mão, tudo diferente. Uns são mais bonitinhos, outros são mais mal acabados, mas é a diferença. Então não há uma uniformidade dentro da igreja. Há algumas igrejas que eles querem a uniformidade e obriga a todos cortarem o cabelo como corta o cabelo o pastor, a vestir como veste o pastor, a calçar como calça o pastor. Mas aí quando chega a ganhar como ganha o pastor, eles não conseguem. Aí para, né? A imitação vai até aí. As mulheres semelhantemente, como a esposa do pastor veste, assim veste ela. Como calça a esposa do pastor, assim calça ela. Ela só não pode ter o marido que é o marido dela. Esta uniformidade não há, irmãos. Não usamos uma farda, não somos iguais, somos diferentes. Só que nessa diferença, Deus quer a unidade. E esta unidade não diz que nós vamos eliminar a forma de pensar, a forma de agir, não. Nós vamos concordar com o melhor para o grupo. É saber
e descobrir o que é melhor para a igreja. Paulo disse: haja o mesmo sentimento, haja a mesma concórdia, viva de uma mesma forma. Eu posso não concordar pelo fato de você gostar de macarronada, mas isso não quer dizer que eu não possa ter unidade com você. Na hora que você for comer macarrão, glória a Deus por isso, eu vou comer churrasco. Nós temos as nossas diferenças, mas Paulo está falando de uma unidade perfeita, através de um vínculo chamado o amor de Cristo. Ele está procurando isso. Ele fala de consolo de amor. Esse consolo de amor fala de um mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo alvo. Ele quer que a igreja tenha este mesmo objetivo, o mesmo propósito de amor, que todos estejam remando em uma só direção. Ouvi dias atrás uma ilustração de dois rapazes que estavam montados numa bicicleta. Quando eu era menino, andava de bicicleta, e um ia sentado na frente, né? E o outro lá atrás, o bagageiro, e colocava o pé no pedal, e o outro colocava o pé em cima, e os dois pedalavam, né? E os montes, para subir, ficava mais fácil. E os dois chegaram numa montanha bastante íngreme, e quando chegaram no pé da montanha, e começou o que estava na frente a fazer força, o outro disse: eu fiquei com tanto medo que fui freando. Então, quer dizer, muitas vezes você está dentro da igreja, mas não está pedalando para a mesma direção, não está remando para a mesma direção, não está com o mesmo alvo, com o mesmo objetivo. Se você não concorda, glória a Deus por isso. Tem muita gente que concorda ou sem corda, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O importante é o bem comum para a maioria. E a igreja, ela sobressai com esse sentimento do bem melhor para com a maioria. E as pessoas dizem: agora eu deixei o círculo de oração, eu só vou esperar ver a destruição. E me tiraram daquela congregação, vai acabar. E nunca mais vai seguir. Eu vou sair, eu quero ver o que vai acontecer. Irmão, estamos enganados. Não somos a última Coca-Cola do deserto. Deus ainda tem muitas garrafas lá no seu depósito. Se eu estiver pensando que a igreja de Araçatuba não vai conseguir sobreviver sem a minha presença, eu estarei sendo um louco. A igreja está edificada em Cristo Jesus, que é a rocha. Não é o que eu penso e o que eu quero. Esta consolação de amor é o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma forma de pensar. Pensamos o melhor, vivamos o melhor. Outra condicional, comunhão do Espírito. A ênfase aqui recai sobre a participação de todos. A participação de todos. E Paulo faz um elo de ligação entre Coríntios, quando ele apresenta a metáfora da igreja através de um corpo humano, dizendo que todos os membros são importantes, até o dedinho é importante. Todos eles, os membros exteriores e os membros interiores. Há alguns mais decorosos e há outros indecorosos, mas os indecorosos a gente compra roupa para vesti-los. Paulo está falando disso. Ele quer a participação de todos. Ele não quer uma igreja como um time de futebol, que fica 60 mil sentado na arquibancada e 22 correndo atrás de uma bola. E quando o sujeito erra um chute, tem 60 mil para gritar perna de pau. Isso não é igreja. Não é somente um grupo que carrega o piano. Para 5 carregar o piano é muito pesado, mas para 20, para 30, para 100, para 1000, o piano fica leve. Ele quer a participação de todos. O elefante caiu na lama, e a bicharada da selva se reuniram para tirar, e vieram todos os bichos, o macaco, o leão, o tigre, vieram todos e fizeram aquela corda humana,
para arrastar o elefante que estava na lama. E faziam força e nada. E faziam força e nada. Aí chegou um rato. E disse: eu posso ajudar? O leão, como sendo o rei da selva, já gritou: o que você pode fazer? A tua força é diminuta. Ele disse: mas eu posso ajudar? Pode. Aonde você quer ajudar? Não, eu vou lá perto, onde está o elefante. Quando ele passou na frente do elefante, irmão, o elefante saiu da lama. Porque o elefante tem medo de rato. Faltou só a chegada do rato. Então o rato foi mais importante do que todos os animais ali. Muitas vezes você diz: eu sou tão pequenininho, eu sou tão fraquinho, eu não tenho nada. É a tua fraqueza, a tua pequenez é que falta para que a obra e o corpo e a igreja seja gigante. E na verdade, irmãos, a igreja não é feita de gigantes. Não, a igreja é feita da unidade do povo que ama Jesus Cristo. É dela que é feita. Glória a Deus. Esta comunhão do Espírito é a participação de todos, é o companheirismo de todos, é a comunhão com outros. O que Paulo está reprimindo dentro da igreja de Filipe é o fato daqueles grupinhos armados. É a família Souza que não conversa com a família Santos. É a família Santos que não conversa com a família Pereira. É a família Pereira que não conversa com a família não sei das quantas. E vai formando aqueles grupinhos. E quando faz um almoço, só a família Souza. Quando faz outro jantar, só a família Pereira. Igreja não é isso. Paulo está dizendo para os filipenses: igreja é comunhão, é koinonia, é ter tudo em comum. E Jesus já havia ensinado em Mateus, quando ele disse que você não deve fazer festa para dar para rico, ou para aqueles que vão te retribuir, mas você deve convidar os pobres, aqueles que não têm com que te retribuir. Convide ele para almoçar, assassina um frango lá, e convida ele, leva ele, põe ele lá para comer na sua cozinha, põe ele para comer na sua sala. Não espere receber nada em troca. Jesus disse: porque os gentios fazem isso, mas vocês não são mais gentios, vocês são cidadãos dos céus e membros da igreja do Deus vivo. Aleluia. Coração compassivo. Se há um coração compassivo, isso fala de afeto. Afeto entranhável. O amor que Deus exige que eu tenha de mim para você e de você para mim, Jesus já disse: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Para o estranho da fé, ele disse: ama o teu próximo como a ti. Mas para o da mesma fé, ele disse: ame assim como eu vos amém. Meu querido irmão, este é um objetivo e o ideal de Cristo. E depois ele fala: se há atitudes de misericórdia. Ele usa a palavra misericórdia aqui, e é uma palavra com uma conotação de empatia. Empatia, simpatia e apatia. São três coisas parecidas, mas muito diferentes. O que é empatia? Empatia é calçar o sapato apertado do outro. Isso é misericórdia. É sentir o mesmo sofrimento que o outro está sentindo. É quando o outro fala: estou com a barriga vazia há uma semana. É você já sentir as suas solitárias de joelho pedindo misericórdia. Isso é empatia. Isso é misericórdia. E um dos mandamentos que está registrado em Miqueias, quando Miqueias disse: ele te declarou, homem, o que é bom. Ame a misericórdia. Ame a misericórdia. Ser misericordioso. E quando é que tem que manifestar essa misericórdia? Em todo tempo. Em todo tempo. Existe uma diferença entre o misericordioso e o materialista. O misericordioso, vamos falar primeiro do materialista. Ele compra um copo de cristal e coloca em casa. Aquele copo bonito,
E a criança, andando por lá, pega o copo, cai o copo e despedaça. O materialista já pega a criança de pau, né? E desce o cacete. O misericordioso vai socorrer primeiro a criança. O materialista usa as pessoas e ama as coisas. O misericordioso usa as coisas e ama as pessoas. E quando você atua assim, você se assemelha a Cristo Jesus em imitação de fazer sempre o melhor. E vendo uma grande multidão, se compadeceu dela. Então, esta atitude de misericórdia, ao sermos imitadores, teremos empatia com as pessoas. Somos portadores de uma imagem. A imagem perfeita de Cristo na igreja é a misericórdia. Esta é a imagem. Se a igreja é uma igreja de misericórdia, ela reproduz a imagem de Cristo. Ela precisa fazer essa reprodução. Ser misericordioso. Estou falando de ser misericordioso, eu não estou falando de ser tonto. Eu não estou falando de ser bobo. Ser misericordioso é certificar se realmente aquela pessoa está precisando. Na Colômbia, quando nós começamos a igreja, em uma das ruas ali na cidade de Ibagué, era próximo ao terminal rodoviário. E vocês sabem que terminal rodoviário, o que dá mais é gente pedindo. E no culto sempre vinha aquelas pessoas. No final do culto vinha um: é que eu moro em tal cidade, eu precisava de um dinheiro para ir para lá. Que eu moro em tal cidade. E então a gente começou a usar uma tática. Eu estou com fome, moro longe. E aí então sempre assignavam uma pessoa: vai até a rodoviária, compra a passagem para essa pessoa aí, embora. Quando chegar no meio do caminho, diz: não precisa não. Eu estou precisando do dinheiro. Eu me lembro que uma certa feita chegou um senhor no nosso culto e disse para mim: eu estou com fome. Falei: tá bem, vem aqui, eu vou lhe dar umas 2 coxinhas para o senhor comer. Ele disse: eu não quero saber de coxinha, eu quero é dinheiro. É nessa hora, irmão, que você precisa do dom de discernimento. Tem pessoas que só de você olhar nos olhos dela, você já sabe aonde está o engano. Eu disse uma certa feita aqui neste púlpito, que basta a pessoa pisar na entrada da porta do gabinete, eu já sei até o que ele tomou de café pela manhã. Então, meu irmão, o engano não prevalece na casa de Deus. Aos misericordiosos, estende as tuas mãos e abre ela, e dê a todos que te procuram. Agora, as bases essenciais para imitarmos a Cristo. Paulo fala dessas bases, fundamentos, alicerces. É o básico. Há 2 perguntas que você faz às pessoas: o que é ser um cristão? E a maioria começa a te respondendo assim: um cristão é uma pessoa que vai ao templo, uma pessoa que ora, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que oferta, uma pessoa que dizima, uma pessoa que evangeliza. Não, isso não é ser cristão. Eu não estou perguntando o que faz um cristão. Eu estou perguntando o que é ser um cristão. São 2 perguntas diferentes. O que é ser um cristão? Esta é a grande sacada dos imitadores de Cristo. Você não é identificado como cristão por aquilo que você faz, mas é por aquilo que você é. Há uma grande diferença. O médico é médico no consultório, quando está com jaleco branco. Ele é médico, ele é o doutor. Mas pendurou lá o jaleco, veio para casa, ele deixou de ser médico. Ele deixou de ser médico. Ele já não é mais um médico. O cristão não é só quando ele está com uma indumentária de vir ao culto que ele é cristão.
Ó, lá vai passando uns crentes. Aquilo é crente. Tudo de paletó e gravata. Aquilo é crente. Não, paletó e gravata não é sinônimo de crente, não. Nós estávamos num aeroporto em Brasília, numa segunda-feira, e estava chegando os deputados de todos os estados brasileiros. O meu menino, o Elionel, era pequenininho, correu na vidraça e disse: pai, olha que monte de irmãos. E eu falei: meu filho está amarrado. Paletó e gravata não é sinônimo de ser cristão. Ser cristão é com paletó e gravata e sem paletó e gravata. Eu já disse aqui, ser crente até debaixo d'água. Ser cristão do Papa Amarelo, meu amigo. Isso é ser cristão. Não importa a circunstância, não importa a dor, não importa o sofrimento, não importa nada. Você é crente e acabou. Pode te cortar picadinho, pedacinho, pode aquecer a fornalha, pode jogar entre os leões, pode acontecer o que você continua sendo. Como acabar com essa gente? É a essência. Então o que é ser um cristão? Paulo disse: Cristo vive em mim. Ser cristão é deixar Cristo viver em você. E quando você deixa Cristo viver em você, aí as obras de um cristão, elas são automáticas. Ninguém precisa mandar você fazer nada porque você já sabe que deve fazer. Ninguém precisa mandar você ir à igreja porque você já sabe disso. Ninguém precisa mandar você fazer qualquer outra coisa porque você já sabe, porque Cristo vive em ti. E se Ele vive em ti, é a vida dele que manda e comanda você. Isso é ser um cristão, é ser comandado por Cristo, é viver Ele dentro de nós, é dizer: Senhor, Tu tens o comando, louvado seja o Senhor. Então, ser um cristão, as bases essenciais: primeiro, viver em Cristo. Eu e você devemos estar tão introduzidos em Cristo, ao ponto de que nós desapareçamos. Lembra da palavra que João Batista falou para os seus discípulos? Convém que ele cresça e eu diminua. Ainda porque João Batista não era brasileiro. Porque se ele fosse brasileiro, ele ainda bem diminuto, ele ainda queria aprontar. O brasileiro é: convém que ele cresça e que eu desapareça. Isso é a base do cristianismo. É deixar Cristo viver em você. Viver em Cristo. Viver em Cristo é o básico para seguir seu exemplo. Isso é viver em Cristo. Um coronel deixou a sua farda em uma lavanderia para lavar. E um dos funcionários notou que aquela farda era o seu número. E ele vestiu a farda e saiu pela rua. E conforme ele ia passando, ele era reverenciado, saudado. Ele era aplaudido. Pessoal do trânsito batendo continência. E aquela coisa toda. Aí ele voltou para a lavanderia. Tirou a roupa e no final do expediente ele saiu. Ninguém nem notou que ele ia passando. Entendeu? Você só é notado no reino de Deus, no reino dos homens e no reino das trevas, enquanto estiver revestido de Cristo. Se tirar este revestimento de Cristo, você e eu estamos perdidos. Você já deve ter ouvido aquela história de jumento. Só podia ser jumento mesmo. O jumento, lembra que Jesus mandou os discípulos buscar o jumentinho lá? Chegaram lá, pegaram o jumentinho e trouxeram. Jesus montou sobre o jumentinho. E conforme ele ia passando, o pessoal ia estendendo ramas e aclamando: bendito a que vem em nome do Senhor, e aquela coisa toda. Depois de passar toda aquela recepção, soltaram o jumentinho, ele voltou lá para o pasto. Aí ele chegou lá no pasto e falou para a mãe dele: mãe, eu sou um jumento de alta categoria. A senhora precisa de ver.
Quando eu pisei na entrada de Jerusalém, o pessoal lançaram palmas, roupas, cantavam, e eu ia impávido, rompendo as ruas de Jerusalém. A mãe disse: deixa de ser bobo, menino. Deixa de ser jumento, menino. É, mãe. Não, meu filho. Eles só fizeram isso, não era por sua causa. Era por aquele que você ia levando. Amanhã eu vou voltar lá. A senhora vai ver. Voltou lá no outro dia. Não demorou muito, ele chegou no pasto, olho inchado, mancando uma perna. E chorando como um jumento. A mãe disse: o que foi? Esse povo não dá para entender, não. Ontem me receberam como o príncipe dos jumentos. Hoje me receberam como um burro velho. Foi só de paulada. Não falei para você que era o que você levava? Meu irmão, a nossa glória não está em nós. A nossa glória está naquele que a gente leva. Se Cristo está em nossa vida, se Cristo está em nossa igreja, se Cristo está em nosso viver, então há o sinal, meu querido, há o respeito, meu amado. Até o reino das trevas respeita. Lembra do que disse o demônio? Jesus eu sei quem é, Saulo eu também conheço, mas e vocês? Então o básico é esse. Ter o mesmo amor é o segundo básico. Mesmo amor e sentimento. Ter o mesmo amor, ser unânimes, sentindo o mesmo. Lembra das duas irmãs lá que estavam brigadas dentro da igreja de Filipe? Evódia e Sintique. As duas. Paulo disse: sintais o mesmo amor, sejam unânimes. A igreja de Jerusalém dizia que eles estavam unânimes, repartindo o pão de casa em casa, caindo na graça do povo, e o Senhor acrescentava o número dos salvos. Aí você diz: não havia problema. Tinha Ananias e Safira lá, só isso. Tinha as viúvas que reclamaram porque não tinha comida. Só isso. Irmão, é que a Bíblia não vai dar os pormenores, mas havia muito problema lá. A igreja de Jerusalém tinha os mesmos problemas e até maiores do que a igreja de Araçatuba, meu irmão. Pare de querer dormir essa ilusão de ser crente da igreja primitiva. Porque se você fosse o crente da igreja primitiva, você estragar aquela igreja na sua chegada. Então, pare com isso. Tem uns crentes que eu não sei, graças a Deus que aqui também tem, eles querem ser batizados no Rio Jordão, eles querem ser crente da igreja primitiva, só que eles vivem como um mundano. Eles só querem. Esses dias até ouvi um pensamento que estava rodando no Facebook: como é que você quer casar com Isaac se está saindo com os 300 de Gideão? Tem tanta gente que quer ser tanta coisa, mas a vida não condiz com aquilo. Não adianta, meu querido. Sintamos o mesmo. Amém. Estão meio assustados olhando para mim? Sintamos o mesmo. Ter o mesmo amor. Amar. Quantas vezes a gente precisa falar de amar? E o que é amor, pastor? Eu preciso sentir um friozinho na barriga ou na espinha? Não, irmão, isso aí não é amar, isso é fome mesmo. Amar. O que é amar? Amar é uma decisão. Eu decido amar. Tem gente que é difícil decidir amar ele, que é ruim de ser amado. Mas o amor de Cristo tem que ser para todos e de igual maneira, igualitária. Amar. É muito bonito na frase, é muito bonito na melodia, é muito bonito na composição, mas aonde está?
As pessoas dizem, aonde é que está o amor? É muito fácil a gente ver as pessoas que não têm amor, mas é tão difícil a gente ver a gente sem amor. Eu não preciso esperar que o fulano comece a amar para que eu também comece. O mandamento é para todos. Eu devo começar a amar, livre, espontânea vontade. E se não for por livre, espontânea vontade, vai por livre, espontânea pressão. Mas eu devo começar a amar. Eu não preciso esperar sentir alguma coisa. Sentir o couro engrossar, a orelha crescer, isso aí é virar lobisomem. Eu não preciso disso. Sentimento não é amor. Amor é uma decisão que você toma consciente de amar aquela pessoa. O sentimento vem depois. Primeira decisão. E o que é amar, pastor? Fazer tudo o que eu sei e posso de melhor para o meu próximo. Lembra da pergunta que fizeram para Jesus? Qual é o grande mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma. E o segundo, semelhante a esse, ama o teu próximo como a ti mesmo. E o camarada, tentando justificar, gritou e disse, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Tem uns crentes que tem pé de papaléguas. Ele não quer ficar próximo de ninguém, para não amar. Bip, bip. E ó, dispara. Para não amar. O que é o próximo? Eu não vou sentar tão próximo, senão vou ter que te amar. Não, meu irmão, o próximo. E aí Jesus conta a parábola do samaritano. Que havia 3 naquela parábola, 4 melhor, né? O viajante que caiu na mão dos salteadores, e depois desceu o pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Belém em Araçatuba, o presidente deu aquela olhada e já pulou para o outro lado da praça. Passou o segundo, o vice-presidente lá de Vicentinópolis, viu o sujeito cair, também correu largo. Aí vinha descendo um presbiteriano, bonachão, tranquilão, puxando o jumentinho, viu o sujeito caído, foi lá, untou as feridas, colocou sobre o jumento e o levou para o hospital pronto-socorro. Graças a Deus que não foi no pronto-socorro de Araçatuba. Levou para o pronto-socorro e foi atendido imediatamente. Pagou a despesa adiantada, disse, e se precisar gastar mais alguma coisa, coloque na minha conta. Aí Jesus faz aquela pergunta retórica. Quem foi o próximo daquele ferido? E o sujeito, para não dizer, porque Jesus havia identificado que era um samaritano. E os judeus não se comunicam com o samaritano. Se aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus olhou nos olhos deles, vai e faça o mesmo. Isso é amar, atender a necessidade de alguém que está quase morto, necessitado. Agora, não saia por aí procurando os necessitados que você vai encher a sua casa. Estive pastoreando uma igreja que tinha uma irmã que ela saía de manhã, ela tinha rodinha nos pés, de manhã. E na parte da tarde ela passava no gabinete falando para mim, pastor, aqui está a lista das pessoas necessitadas que eu saí procurando hoje. Falei, irmã, a senhora vai falir a igreja. É aquele que Deus colocar no teu caminho. E não adianta desviar de caminho. Esse você deve amar e atender. E se puder. Se você não puder atender, meu irmão, não vai transferir a carga para outro. Há algumas igrejas que têm uns irmãos que têm uma condição financeira melhor, e aqueles irmãozinhos saem procurando necessitado, vai lá, não dá para você doar uma cesta básica? Não dá para você pagar essa conta de luz? Não dá para você pagar essa conta de água? Tem uns crentes, irmão, que são espertos. E até uns obreiros que são espertos. Aparece alguém com uma situação melhor, eles já vão se encostando, né? Tipo gato. Miau! Tentando arrancar alguma coisa. É um perigo essa gente. Seja consciente, ore a Deus,
porque quem ora não é enganado. Todo engano é dissipado. Deus, eu quero ajudar, mas eu quero ajudar uma pessoa que realmente necessite ser ajudada. Diga amém. Pergunta para o seu irmão se ele está necessitado. Graças a Deus que ninguém está necessitado. Deixa eu parar. Ter o mesmo amor. Não fazendo nada por contenda ou por vanglória. O versículo 3. Contenda. Partidarismo. Ou vanglória. Paulo está dizendo que imitar a Cristo não é fazer as coisas por partidarismo. Não é para se gloriar do que fez. E Jesus contou que se você der a esmola com a mão esquerda, a direita não fique sabendo. Dê a quem te pede e não desvie daquele que te busca o emprestado. Falar empréstimo, estou precisando. Não desvie dele. Estender a mão. Jesus também conta do pessoal que dava uma esmola, que eram os fariseus. E aquele que pedia esmola tinha uma trombetinha do lado. Conforme o tamanho da oferta, era o toque da trombeta. Então chegava o fariseu, soltava aquela esmola dentro do pratinho. Quando o pratinho fazia... O sujeito dava aquela olhada, já levantava e tocava a trombeta. Pá! Todo mundo ficava olhando, dizendo, olha, aquele sujeito deu uma boa esmola. Tem um pessoal na igreja que quando eles vão entregar o dízimo, quer procurar o pastor. Pastor, eu vim entregar o dízimo para o senhor. Não, eu não sou o tesoureiro da igreja. O tesoureiro é o Ercílio. Eu não recebo dinheiro. Quem recebe é o Ercílio. Mas é o que ele quer. Ele quer que o pastor vê a oferta, o dízimo que ele está entregando. Para que na outra consagração, ele já seja levado na quarta pessoa da Trindade. Irmão, tem gente, irmão, que faz qualquer coisa e fica com uma trompa desse tamanho porque não falaram o nome dele. Tem pastor presidente que vai inaugurar um ponto de pregação que cabe 2 irmãos gordos. E ele já coloca a faixa lá e ainda coloca o nome do presidente. Olha, se não colocar o meu nome lá, você está frito comigo, vai ser descredenciado. Isso é uma, quase que eu digo um palavrão, mas é uma praga que precisa ser morta. É a vanglória no coração do homem. Se você faz alguma coisa, faça para Deus. É o que Paulo está dizendo, olha, tudo que você fizer, faça para Deus, faça para Cristo, faça para o reino dos céus. Para de querer pegar carona no nome de Jesus. Aí os camaradas, é que eu estou servindo a Deus. Esses dias atrás teve um que falou para mim, eu estou servindo as igrejas, pregando. Eu falei, meu irmão? Eu vou para todo lado servindo as igrejas. Eu falei, maravilha. Aí um pastor falou para mim, ele já pregou lá na sua igreja? Eu disse, não, isso não leva não. Eu falei, mas por quê? Ele está servindo as igrejas pregando? Eu disse, Ao público ele disse que está servindo a igreja, mas quando termina o culto ele briga com a gente por causa da oferta. Se você dá 50, ele quer 100. Se você dá 100, ele quer 1000. Que serviço tal é esse? Já está recebendo a sua recompensa. Façamos tudo para a glória de Deus. Que Ele cresça e nós desapareçamos. Louvado seja o Senhor. Vanglória, quando a preocupação é o destaque do eu. Eu tenho que aparecer. O meu nome tem que aparecer. A minha foto tem que aparecer. Meu querido, quem tem que aparecer é Jesus. As nossas igrejas, elas estão inchadas e atrofiadas pela quantidade de personalidades que lá estão. O pessoal não está preocupado com a cruz de Cristo, com a coroa de espinho, com o sofrimento.
Não, os camaradas colocam o outdoor na cidade e colocam o nome lá do sujeito. É o sujeito que vai atrair as pessoas. O grande homem de Deus que vai estar orando por divina revelação. Na igreja o grande é Jesus. Na igreja a estrela é Jesus. A personalidade é Jesus. O céu já tem dono. E o trono já está ocupado. Humildade, irmão, é uma virtude difícil de ter. Humildade é uma virtude muito difícil de ter. Porque basta você dizer que tem, já perdeu. Basta você dizer, eu sou humilde, já perdeu. Tem muitos crentes que têm orgulho de ser humilde. É aquela humildade de Pedro. Lembra da humildade de Pedro? Não, Senhor, não só os pés, lava também as mãos, a cabeça. E Jesus, Pedro, o pé dos outros 3 que eu já lavei estava sujo, empoeirado, a água já está suja. É que ele era muito humilde. Aleluia. Estimar os demais como superiores. Olha o versículo de número 3, o apóstolo dizendo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Que difícil, irmão. Que difícil. Neste mercado cristão competitivo, considerar o outro superior a gente procura sempre quem está em pior situação para a gente comparar. Eu não sou tão ruim que nem a Maria. Eu não sou tão feio como o José. A gente sempre procura alguém que está para baixo, para a gente dar aquela comparação. A gente sempre quer estar por cima. Considerar os outros superiores. Os outros superiores. É o mandamento cristão. E por último, atentar para o bem dos outros. Não é atentar para tomar o bem dos outros. Já nos 10 mandamentos, o último mandamento é: não cobiçarás. A casa, a mulher, o jumento, o cachorro, o gato, a galinha, não cobiçarás. Agora, esse atentar aqui que o apóstolo Paulo está propondo, é atentar para o bem-estar do outro, é se preocupar com o bem-estar do outro. Como é que você está? Notou que a gente pergunta para uma pessoa: como é que você vai? E se a pessoa dizer: você quer saber mesmo como eu vou? Você diz: olha, eu estou atrasado, não vai dar para te ouvir. Queria saber como vai? Isso é somente uma praxe que a gente usa. Como é que está, meu irmão? Ai, pastor, a coisa não está... Ô, irmão, não dá tempo, agora eu estou... E a gente caça um jeito de se escapar. É só uma praxe. Olha, irmão, a gente fala dos fariseus, mas a gente pode não ser parente deles, mas que sangue corre na veia, corre. Atentar para o bem-estar dos outros, ter em conta as necessidades dos outros. Irmão, tem crente que não se preocupa nem com o bem-estar da própria família. Se é jovem, ele nem liga para os pais. Se é pai, eles nem ligam para os outros. Eles não estão nem aí. A situação está tão precária que o sujeito envelheceu, a família já procura logo um asilo para despachá-lo. Não dá para cuidar desse velho. É como aquela história de Tonico Tinoco, no velho tempo de Zagai. Quando um pai trata 10 filhos não tratam um pai. Situação fica difícil, meu irmão. Ninguém quer se responsabilizar mais por ninguém.
É pai que não se preocupa com o filho, é filho que não se preocupa com o pai. Ninguém. E os princípios que. Aí nós chegamos na igreja, nós queremos ser abençoados. A gente chega aqui, passa aquela porta dali para dentro. Não, incorpora. Incorpora o espírito cristão. Passa dali para dentro, a gente se torna crente. Passa dali para fora, a gente veste de novo a casaca. Acabou, a gente está vivendo isso. É um cristianismo de aparência, sem preocupar um com o outro. Você está sentado perto de uma pessoa aí que pode ser que ele não jantou ontem, e nem almoçou hoje, e nem tem esperança de jantar hoje. Pergunta para ele se ele já jantou. Se ele disser que não, diga, vá para minha casa que eu vou te dar uma janta hoje. Se preocupar com o bem-estar, meu irmão. A Bíblia diz, na igreja não havia necessitado, porque as pessoas que tinham propriedades, o que fazia? Vendia e trazia ao pé do apóstolo. E o apóstolo comprava uma Hilux turbinada com ar-condicionado. Distribuía para o pessoal que tinha necessidade. Mas hoje, até o que é de Deus a gente não quer entregar. Ó. E depois dissemos, estou andando para os céus. Ai, céus, lindos céus. Isso não é imitar a Cristo. Cristo, quando não tinha mais nada para dar, Ele deu a vida. Quando Ele já não tinha mais nada para dar, Ele deu a vida. Ele disse, ninguém tira, eu dou. Eu entrego, eu entrego, eu entrego. E o grito dele na cruz não foi de derrotado, não foi de alguém que perdeu, não foi de alguém decepcionado, não foi. O grito dele foi grito de triunfo. Ele gritou dizendo, está consumado. Eita Jesus, a Ele sim nós devemos ser imitadores. A Ele sim nós devemos ser imitadores. Sejamos imitadores dele. Sejamos imitadores dele. Essa geração e essa sociedade procuraram os seus ícones para imitarem. Uns estão imitando fulano, Bertando e outros mais. Mas a igreja tem um seu a quem ela imita. Cristo é o alvo da igreja. Fique em pé, por favor. Aleluia. Se você quer imitar o mundo, você está no lugar errado. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Se você quer imitar o mundo, pode imitá-lo. Mas se você quer imitar a Cristo, Ele está de braços abertos, te esperando, para que você possa ser abraçado e seja um imitador dEle. Querido Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, nesta noite, Senhor, diante da Tua presença, queremos Te louvar e engrandecer o Teu nome, e reconhecer, Senhor, que como imitadores Seus, somos, Senhor, falhos, somos, Senhor, pecadores, somos, Senhor, pessoas que estão muitas vezes destituídas de qualquer virtude provinda de Ti. Mas queremos pedir a Tua ajuda, Senhor, que os nossos passos vacilantes, que os nossos passos de fracasso, possam ser, Senhor, fortalecidos agora por Ti, e que a nossa vida possa ser espelhada em Ti, e que cada dia venhamos a viver nesta terra, como sal da terra, como luz do mundo, que todos possam ver que Cristo habita em nós, o mistério da glória, Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nossa vida, e que todos possam realmente certificar que o Senhor anda conosco, vive em nós, está conosco, cada dia, Pai. Assim oramos no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém.